Olá meus amigos, quero desejar a todos um feliz ano novo, que 2020 seja repleto de realizações e prosperidade. Vírus misterioso que já infectou mais de 200 pessoas na Ásia. A China registra aumento do número de doentes pelo coronavírus. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde ressaltou que não há motivo para pânico. São Paulo registrou a primeira morte relacionada ao novo coronavírus no Brasil. O vírus chegou. 2020, o ano de mudanças. E que mudanças! Último ano da década, tudo conspirava a favor de um bom ano. Depois de um 2019 tão pesado, volta 2019, a gente estava brincando. Bom pessoal, há tempos eu estava pensando em alguma coisa para encaixar a pandemia em algum vídeo aqui no canal. Um assunto tão falado nos últimos 5 meses. É trágico? É algo que queremos esquecer? Sim, mas de certa forma é um registro de uma época que entrará para a história. Ou melhor, já entrou. E o que devemos fazer é aprender com ela. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou estudante de arquitetura e urbanismo e esse é o canal Urbanizar, onde falamos sobre assuntos relacionados a urbanismo, arquitetura, mobilidade, história e hoje vamos falar sobre os efeitos que a pandemia de Covid-19 causou à vida na cidade. De que forma a arquitetura e urbanismo poderá contribuir para um mundo melhor pós-pandemia. E para fazer essa análise junto com a gente, participa do canal hoje o arquiteto e doutor em planejamento urbano José Caleia. Caleia também é professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera de Jacareí. Começamos falando das consequências negativas que a pandemia nos trouxe. A primeira coisa que nós podemos observar é a convivência constante com esse estado de luto e medo. E isso impactou a vida social das pessoas. Então, medo, incertezas, luto, não é? Porque eram incertezas que às vezes foram alimentadas, inclusive, por outras questões, às vezes até por questões de liderança da sociedade, da cidade. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E quando isso começa a ocorrer na cidade, as pessoas começam a estar não só doentes com a própria pandemia, mas doentes socialmente, mentalmente, ou seja, a alma, aquilo que nós chamamos de alma da cidade, começa a adoecer, porque a cidade é feita de pessoas. A alma da cidade são as pessoas. Se as pessoas não têm essa segurança, não têm essa saúde mental e social, a cidade acaba sendo afetada. Em seguida, falamos das consequências positivas. Mas teve também um impacto positivo, que foi um reencontro das pessoas consigo mesmo. Ou seja, você nunca mais tinha olhado um vizinho e daqui a pouco você começou a enxergar o seu vizinho. Quando o vizinho apagava a luz, acendia, batia a panela, acendia a luz, alguém ia fazer um show, ali embaixo todo mundo saía para a varanda para ver o show, e enfim. Também mostrou o nosso lado da solidariedade, que pessoas começaram a se ajudar um pouco mais com a crise econômica, alguns não tiveram como se alimentar. Muita gente fez campanha para ajudar as pessoas necessitadas. Isso foram coisas positivas. E isso tudo vai se rebater na cidade. De que forma? Você pode observar que os parques, os últimos tempos eu comecei a observar que as pessoas, nesse afrouxamento, as pessoas estão indo para os parques. E ali você encontra as famílias mais juntas, mais constantemente. E isso é bom, porque mostra que a vida é feita por meio de comunidades, de família, por meio dessas sociabilidades. Então, isso é algo positivo que eu espero que continue. E, nesse caso, o urbanismo e a arquitetura jogam um papel importante, porque, afinal de contas, se isso continuar, nós vamos precisar repensar os espaços públicos e também as nossas residências, o modo de fazer a arquitetura. Com isso, podemos tomar como referência importantes reformas urbanas que já ocorreram em algumas cidades do mundo ao longo da história, como, por exemplo, o projeto de Cerdà para a cidade de Barcelona, na Espanha, em 1860, depois o plano de Haussmann para a capital da França, Paris, em 1870, e o plano de Pereira Passos para a cidade do Rio de Janeiro em 1903. 3 exemplos de reformas que trouxeram às cidades planejamento urbano em termos de saneamento básico, traçado das ruas, padronização das edificações. As cidades passaram a ter tratamento de esgoto, água encanada, as ruas passaram a ser mais largas, as calçadas ficaram mais largas
e a cidade ficou mais higiênica, mais limpa, mais saudável. E aí podemos até pensar, Ah não, mas hoje o cenário é outro, as cidades já estão formadas e tal. não! No Brasil, segundo pesquisas publicadas no site do Senado Federal, aproximadamente 50% da população não possui coleta de esgoto e 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Desse jeito, fica difícil lavar as mãos com tanta frequência, não é? A pandemia mostrou para o Brasil, para nossas cidades, que somos cidade ou país muito desigual. A vida na cidade não interessa quando ela é desigual. Então, planejar a cidade é preciso pensar nesses aspectos socioespaciais. Então, a primeira coisa é discutir, enquanto arquitetos e urbanistas, essa construção ou a estruturação socioespacial das cidades. Tentar eliminar as desigualdades do espaço urbano. E isso inclui nós levarmos infraestrutura para todos os locais que são necessários. Tem que pensar que a arquitetura é feita para pessoas. E se essas pessoas não têm esse acesso à própria cidade, quando digo acesso à cidade, digo acesso à infraestrutura, à educação, à saúde. É isso, é básico. É o discurso básico que todo mundo fala, mas que nós, no nosso dia a dia, não deixamos isso claro. Em segundo lugar, comecem a pensar novas formas de fazer arquitetura mais sustentável, arquitetura mais equalizada, uma arquitetura que visa menos recursos naturais, sabe? E que seja realmente acessível. Isso é possível. Então, enquanto arquitetos urbanistas, nós temos essa grande tarefa de não simplesmente colocarmos o nosso nome assinado em projetos, mas em transformar a vida das pessoas. Acho que a arquitetura só faz sentido quando nós transformamos a vida das pessoas através do acesso à cidade. Bom pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e fique à vontade para fazer comentários com sugestões ou opiniões. Até a próxima, tchau!